Se você tem dificuldade de dizer não, esse vídeo é para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Estênio Moura, estou aqui todas as semanas te ajudando a construir uma produtividade mais leve, uma produtividade sem loucura, uma produtividade não de atleta, mas de um ser humano normal. Pessoas que têm imprevistos, contextos diferentes. Então, se você se ah, adere, né, a esse tipo de narrativa, esse tipo de condução, seja bem-vindo aqui. É importante que para a gente construir essa comunidade de aprendizado, você deixe o seu like nesse vídeo, você se inscreva no canal para que o YouTube possa mostrar esse vídeo e esse canal para mais pessoas, tá bom? E ao longo do vídeo vá comentando, vá colocando seus insights. Se é a sua primeira vez aqui, você vai ver que eu compartilho meu mapa mental, é o jeito que eu organizo aqui as minhas ideias, e a gente vai discutindo em cima desses tópicos que eu coloco, tudo aquilo que a gente pode fazer de diferente em relação a este tema. E o tema, como você bem sabe, tem a ver com o não, né? Então eu vou dizer aqui como dizer não sem culpa e proteger seu tempo. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Por que aula? Né? Antes que você me pergunte, Stênio, isso é uma aula formal? Não, uma aula informal, mas não é um vídeo qualquer, né? Vou te trazer técnicas, vou te trazer exemplos, vou te trazer a importância disso, definição e como você faz na prática. Todo vídeo aqui vai ter uma prática. Você tem que praticar, você tem que sair daqui fazendo alguma coisa. Senão você vai ficar com obesidade mental, né? Você sabe um monte de coisa, não aplica nada, não tem resultado nenhum e a culpa é do Stênio. Não, espera um pouco, vai lá, vai aplicar. Então, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer para te ajudar. Então, já compartilhando meu mapa mental aqui, vamos passar por todos esses tópicos, beleza? O que é essa coisa de dizer não, o que não é, qual que é o jeito certo, o jeito errado, por que é importante você dizer não, trazer alguns exemplos da minha vida, trazer alguns exemplos que eu vejo, já são mais de 6.000 pessoas treinadas, então assim, já vi muita coisa acontecer. O que eu posso dizer para você? Que no Brasil é uma dificuldade crônica, né? Muita gente tem dificuldade de dizer não, eu tinha muita dificuldade de dizer não, hoje tenho em alguns casos, mas vou explicar como é que eu tenho ressignificado isso e conseguido dizer mais nãos aí, protegendo o meu foco, o meu tempo, principalmente os meus objetivos. As dificuldades que aparecem e como você pode fazer em um próximo passo para isso, beleza? Primeira coisa de todas, o que é essa coisa de dizer não? Dizer não é estabelecer limites claros para proteger sua agenda e sua energia. É uma forma de priorizar o que realmente importa para você. Vamos refletir sobre isso? Porque é o seguinte, a partir do momento que a gente começa a falar não, existe já a consciência de que é importante dizer não, né? Então, se você estar aqui, se você já está aqui, significa que você já tomou a consciência que você precisa aprender a dizer não. Então, já existe a consciência do problema. O que não existe ainda é a consciência da solução. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que o não é necessário. Todos nós, em diversas situações, precisaremos nos posicionar, e aqui já começo a criar um contorno. O posicionamento, ele pressupõe a colaboração. Dizer não não é você ser rude, não é você xingar as pessoas, não é você ser grosseiro ou grosseira, que é aqui que eu coloco no que não é dizer não. Não é ser egoísta, irresponsável, não é rejeitar tudo, porque pensa assim, imagina que você está lá com alguém te pede alguma coisa, ou você está lá e você pede alguma coisa para alguém. Quando essa pessoa diz não para você, não é ruim. Então, o pressuposto aqui é o seguinte, cara, é muito ruim receber um não curto e grosso. Então, a gente também não vai dar nãos curtos e grossos. Não, não posso. Não, isso aí eu não vou fazer. A gente vai criar uma situação que não é sabonetada, a gente vai criar de forma técnica um jeito de dizer não, sem dizer não e ainda colaborar. Essa é a meta desse vídeo. Dizer não, sem falar a palavra não, sem deixar claro que é um não, e ainda passar a colaborar com a pessoa sem se prejudicar. Esse é o grande ponto. Muito do que eu vou falar aqui, eu trago como referência o livro do Adam Grant, Dar e Receber. Ele fala muito sobre a gente se transformar em seres alteristas, seres que são altruístas e egoístas, ou seja, eu ajudo sem me prejudicar. Então eu estou o tempo inteiro querendo colaborar, mas entendendo que o tempo precisa ser respeitado, o meu tempo, minha energia, meu espaço e o tempo do outro também. Então a gente não vai ser egoísta, mas a gente vai ajudar pra caramba sem nos prejudicar. Beleza? Se você está aqui, você já sabe a importância de dizer não. Quando você diz não, você evita a sobrecarga e você consegue se concentrar no essencial. Olha aqui, toda vez que você diz sim para alguma coisa, você está dizendo não para outra. Vou encerrar esse vídeo falando isso.
E durante o vídeo eu vou falar algumas coisas. Por quê? Porque tudo é escolha. Não dá para dizer sim a duas coisas ao mesmo tempo. Não existe multitarefa. Quer dizer, até existe, mas não é bom. Se você vai dizendo sim para um monte de coisa, a gente vai entender o porquê a gente diz sim para um monte de coisa, o porquê você está dizendo sim para um monte de coisa. É inevitável, você vai sobrecarregar. E aí vem até aquele ditado, que eu acho uma desgraça esse ditado. Se você quer que alguma coisa seja feita, dê para alguém ocupado. Por quê? Essa pessoa não tem coragem de se posicionar, ela pega tudo. Ela diz sim para todo mundo. Ela é uma pessoa produtiva? Se você me acompanha e sabe o que é produtividade humanizada, você sabe que essa pessoa não é. Ela é a produtiva da sociedade do cansaço, que quer se ocupar cada vez mais, quer se sentir útil, tem medo de se posicionar e está dizendo sim por algum medo. E essas são as maiores dificuldades. Agora, se você diz sim para tudo, você já sabe. É caos na Terra. E eu não estou falando só no trabalho, galera, eu estou falando para tudo na vida. Se você diz sim para todos os convites dos seus amigos, se você diz sim para todas as coisas na sua família, se você diz sim para os seus filhos, meu Deus! Não dá para dizer sim para tudo. A vida é feita de sims e nãos. Como diz a minha irmã, tudo não terás. Não dá para dizer sim para tudo o tempo inteiro. Porque as coisas não são possíveis de serem feitas o tempo inteiro, ao mesmo tempo, todas as coisas. Não dá. E além dessa sobrecarga, quando você diz não, você cria mais tempo para o que importa, como família, hobbies e descanso. Eu estava conversando com uma amiga antes de gravar esse vídeo, e ela estava falando sobre uma reunião que eu estava articulando para ela marcar com uma outra empresa e tal. E ela falou assim, Stênio, eu com a minha mania de não arrastar a tela aqui. Ela falou assim, Stênio, se você quiser, eu posso marcar reunião direto, você não precisa intermediar não, a gente tem uma relação de confiança, para mim tá tudo certo. E eu fiquei pensando nisso, né? Às vezes a gente escolhe fazer coisas por puro apego. Eu queria marcar reunião porque é um cliente meu e eu estava intermediando para ela o cliente e tal, mas no final das contas eu não vou fazer nada na reunião, eu só estou intermediando. Então eu não preciso, passo o contato para ela, ela faz. Não é, Stênio, marca uma reunião para mim? Não, pega o contato e marca você, tá tudo certo. Entende? Estou colaborando e estou protegendo o meu tempo. Esse tempo que eu estou protegendo eu uso para outra coisa, para o que eu quiser. Se você quiser trabalhar, trabalha. Se você quiser passar com tempo de família, passa. Entenda uma coisa, aqui o mantra é, tem tempo para tudo. Se você organizar, tem tempo para tudo. Tudo o quê? Tudo o que você quiser. Se você quiser passar o dia trabalhando, o problema é seu. Eu não recomendo. O que eu recomendo é organize o tempo para você passar com a sua família, para você passar sem fazer nada, para você estudar, autoconhecimento, hobbies, lazer, trabalho também. Então organize o seu tempo. E quando você diz mais nãos, você diz mais sims para os seus direcionais essenciais, para suas escolhas conscientes. Então o trabalho está em olhar para a tríade das escolhas conscientes e fazer as escolhas de acordo com seus objetivos, com a sua produtividade estratégica e com o seu equilíbrio integral. Beleza? Exemplos importantes. Cara, quando eu era CLT, aqui eu não vou compartilhar não, tá? Eu vou contar essa história na Vera aqui. Quando eu era CLT, eu lembro de receber muitos feedbacks de colegas, pares, que falavam assim, Stênio, você precisa parar de dizer sim para tudo, você precisa se posicionar. E na minha cabeça, o se posicionar era dizer não. E esse dizer não, ele tocava em mim num ponto que era o seguinte, eu tinha medo de dizer não, essa é a verdade. Eu tinha medo de desagradar, eu tinha medo de não ser visto como um bom profissional porque eu não estava dando conta daquilo. Eu tinha medo de, eventualmente, até ao dizer aquele não, correr risco de perder o emprego. A segurança psicológica no lugar onde eu estava, naquele contexto, era baixa. Então eu tinha medo mesmo. Eu tinha muito medo de dizer não. Significava que cada não que eu diria, ou que eu poderia dizer, me geraria alguma consequência que passava pela minha cabeça? Não necessariamente. Porque existiam pessoas lá dentro do ambiente de trabalho que eu trabalhava que conseguiam se posicionar de um jeito não grosseiro. Na minha cabeça, quando falava em se posicionar, era não vou fazer isso, porque isso é o cúmulo. Tinha um pouco dessa coisa meio revolucionária. Não vou fazer, isso é um absurdo, isso não é meu trabalho, que era completamente disfuncional dentro do meu processo produtivo, dentro do meu processo de trabalho. Então, de fato, eu tinha muito medo do que ia vir. E realmente tinha exemplos de que poderia vir coisas ruins. Eu já tinha tido exemplos também na minha vida, em outros trabalhos, de onde esse posicionamento não tinha dado certo. Então eu recuava. Eu recuava porque esse medo me impedia de agir. Fato é que depois que eu fiz uma troca de emprego, eu fui para um outro ambiente, eu fui para um ambiente onde existia uma relação de confiança muito grande entre as pessoas, né? Entre a liderança, entre mim, entre os meus liderados, pares e tal.
Então a relação de confiança estimulava a segurança psicológica dentro do ambiente, o que garantia para nós uma autoconfiança e uma vulnerabilidade entre nós no sentido de, olha, isso aqui eu não consigo, isso aqui eu consigo te ajudar aqui, uma transparência muito grande nas relações. E essa transparência, fomentando a segurança psicológica, me deixou mais autoconfiante. Essa autoconfiança foi me fazendo ressignificar esta crença. E aqui vem um ponto, e por isso que eu reforcei crença, porque vem um ponto muito importante quando a gente diz qualquer coisa sobre não, sobre essa palavra não. Eu já li muitos livros sobre produtividade, eu já fiz muitos treinamentos sobre produtividade, eu conheço muitas metodologias de produtividade e em 100% delas é tratada a questão do não. E na grande maioria, eu não vou precisar percentual, a gente vai olhar sempre para a questão de como dizer não. E não o porquê a gente não diz o não. E isso tem a ver com as nossas crenças, o que nós acreditamos em relação ao não. O que, que o não vai gerar de prejuízo. E é isso que eu quero tocar, dando o meu exemplo, inclusive. E talvez esse exemplo ressoe em você. Porque não há nada mais real do que essas crenças que nós temos, né? O que é uma crença, efetivamente? Uma crença é a sua visão de mundo. E aqui eu começo a compartilhar porque eu quero que você entenda como é que funciona o sistema de crenças que nós temos, que nos impedem de agir do jeito mais sábio possível. Eu entendi isso quando eu ressignifiquei a minha crença do não, do porquê eu não dizia não, do porquê eu aceitava tudo, do porquê eu me sobrecarregava, do porquê em 2020 eu acabei tendo um burnout por conta disso, de dizer sim para tudo. Nós somos, grande parte, feitos por crenças. Crenças são formadas, as nossas visões de mundo são formadas pelas nossas experiências. Nós passamos por um monte de coisa na nossa vida que vai dizendo que agir de determinada forma é o melhor jeito de se agir, porque vai ter alguma consequência. Então, ao longo da minha vida, eu entendi que valia mais a pena dizer sim do que dizer não, porque quando eu dizia não, tinha alguma consequência negativa. Entende? Então eu passo a dizer sim, porque ao dizer sim tenho consequências positivas mentais, emocionais. No meu caso, lembra, eu tinha medo. Eu tinha medo que alguma coisa acontecesse, porque já tinha acontecido em outras situações. E eu tomei isso como a minha verdade. As minhas experiências geraram resultado que, por sua vez, transformaram o que era a minha verdade. Então a crença era, por exemplo, se eu disser não, eu serei mal visto no trabalho, porque eu já tinha tido a experiência de ser mal visto. Pô, você não aceita as coisas? Você não faz mais do que você é pago? Você não é protagonista? E isso, de certa forma, gerou um resultado de dizer sim para ter elogios, porque era importante para mim, e o resultado era ter elogios. Quanto mais elogios eu tinha, mais eu acreditava que dizer sim era a melhor coisa, ou seja, meu comportamento era dizer sim, dizer sim, dizer sim, dizer sim. Esse comportamento reforçava esse resultado, percebe? Então, o sistema de crença, ele está sempre nessa razão. Vou olhar um pouquinho para o lado para a gente falar sobre isso, tá? Eu acredito em algo por conta das experiências que eu tenho. Essas experiências são fruto de resultados, né, de comportamentos que eu tive. Esses resultados são baseados em comportamentos, esses comportamentos, ao serem realizados, geram um resultado que reforçam o meu resultado e a minha crença, entende? Pensa do outro jeito. Eu acredito que dizer não é uma forma de se posicionar, e quem diz não consegue proteger o foco. A minha experiência mostrou isso, porque ao longo, depois de ressignificar essa crença, eu tive várias experiências de proteger meu foco. As pessoas falando, pô, Stênio, você diz não na hora certa, você diz quando precisa de ajuda, você fala não sei o quê. Então, essa coisa de me posicionar começou a me trazer resultados positivos. Esses resultados desses meus comportamentos foram reforçando o resultado e a crença. E aí eu ressignifico esta crença de que se eu disser não, eu vou ser mal visto. Entende? E é claro que esse é um processo, hein, galera? Isso é muito importante você entender. Por quê? Porque existem dificuldades nesse caminho. Quais são as dificuldades? Primeiro, medo de desagradar ou parecer incapaz. Cara, todo mundo tem esse medo em algum momento da vida. Isso tem a ver com os níveis de consciência do modelo Barrett, de organizações dirigidas por valores. Nós temos medo de não pertencer, nós temos medo de não ser reconhecidos, nós temos medo de não ter o suficiente. Todos nós temos esses medos em algum momento.
Às vezes a gente está com esses medos sanados, esses medos mais conscientes, e eles não nos impedem. Então, atenção, muitas vezes a gente diz sim por algum medo. Qual é o seu medo? Você não precisa comentar aqui, fique em paz. O meu medo era não agradar. O meu medo era ser demitido. Eu tinha medo. Até hoje eu tenho, pô. Às vezes eu tenho medo de dizer alguma coisa para alguém porque essa pessoa pode ficar chateada comigo. Tem medo que é bom ter. Agora tem medo que não faz sentido. Eu não vou dizer uma coisa para minha esposa que eu sei que pode desagradá-la porque eu tenho medo de ter uma separação com ela pelo que eu vou dizer. Então eu não digo. Isso é muito consciente, isso é muito maduro, inclusive, você não dizer. Agora, você está no seu trabalho, te pedem para fazer uma demanda, você está sobrecarregado de tarefa, você não se posiciona? Não tem lógica ter medo de não se posicionar. Não tem lógica. Eu estou dizendo isso para você porque eu disse isso muitas vezes para mim. Mas como que eu faço isso? Calma que eu já vou chegar lá. Uma outra dificuldade, a crença de que você precisa estar sempre disponível para ser valorizado. Isso aqui é a sociedade do cansaço purim, como diz o povo lá em Goiânia. Purim. Por quê? Porque a sociedade do cansaço pressupõe que nós precisamos estar ocupados 24 horas por dia, 7 dias da semana, senão nós não somos úteis, somos vagabundos, que não fazem nada da vida. Então é trabalho enquanto os outros dormem. Esse tipo de crença reforça que você precisa estar disponível. Não, porque aqui eu sou protagonista, eu visto a camisa da empresa. Para com isso. Não, eu sou empreendedor, eu sou dono do negócio. O dono do negócio precisa olhar tudo, precisa trabalhar 24 horas por dia. Que loucura, não precisa. O que você precisa é se organizar, entender que não precisa estar disponível o tempo inteiro. Você tem que estar disponível nos horários combinados e fazer o melhor que você pode no tempo que você tem. E principalmente a falta de prática em se posicionar, em comunicar seus limites com assertividade, com direção, com força, no sentido positivo, não com agressividade. Então essas dificuldades elas são sanadas conforme a gente vai entendendo como fazer. Então, assim, por partes, tá bom? Primeira coisa, você precisa usar uma resposta educada e clara. Simples assim, ó. Eu não posso agora porque eu estou focado em tal projeto. Será que a gente pode vir falar na semana que vem? A gente precisa usar da comunicação não violenta para criar nossa comunicação no dia a dia, para negociar as nossas coisas. Não adianta a gente ficar achando que é só dizer não. Dizer não é muito simples. Só que não é empático, não é não violento, não é colaborativo. O nosso foco é colaborar, sem nos prejudicar. Então você vai criar frases. Como você vai fazer isso, Stênio? Ó, eu vou dar um negócio aqui que eu nem tinha pensado, mas agora eu pensei, como a aula é gravada ao vivo assim, não tem edição, eu vou fazer o seguinte. Você vai pegar essa frase e você vai escrever o seguinte no seu chat GPT. Preciso de frases baseadas na comunicação não violenta para quando alguém me pedir alguma coisa, eu possa responder de forma colaborativa sem me prejudicar. Use como referência o conceito do livro Dar e Receber. Você vai copiar isso aqui, fique em paz. Dar e Receber, do Adam Grant. A ideia é construir frases que contenham um tom alterista, ou seja, a mistura de egoísta, de altruísta com egoísta, ou seja, ajudar sem me prejudicar. Como referência, vou te dar uma frase. Aí você vem e coloca essa frase aqui. Infelizmente não posso agora porque estou focado no projeto tarefa. Podemos voltar a falar em X tempo. Pronto, esse é o template do seu prompt do ChatGPT. Esse é o como fazer, tá bom? Então, uma dificuldade é saber como fazer isso. Você dá um print nesse negócio e você cola no seu ChatGPT, ele vai te dar um monte de frase e aí você pode tecnicamente aprender a falar e a se posicionar com coisas que te pedirem. Beleza? Isso é um jeito bem específico de você resolver este problema.
Segundo, reforce sua prioridade com argumentos baseados em impacto e resultado. Por isso que é importante ter um backlog inteligente. Vou contar essa história para você de novo. Se você já ouviu essa história, eu peço licença. Minha líder CEO da agência falou, preciso que você toque um projeto X. Eu mostrei meu backlog inteligente, tudo que eu tinha, o que era prioridade, o que não era, e falei, como é que eu posso acoplar esse projeto, esse cliente novo dentro dessa realidade que a gente tem, de tarefas e projetos? Ela falou, caramba, eu não sabia que você tinha tanta coisa. Quando você está organizado, é mais fácil você argumentar porque você não consegue fazer uma coisa ou outra. É mais fácil você argumentar porque você deve fazer uma coisa primeiro e outra depois. É mais fácil você adaptar e acoplar alguma coisa que chegue e você precise fazer. O que não dá é para viver na aleatoriedade. Por isso que é importante ter um backlog inteligente. Sabe o que é um backlog inteligente? É o seu sistema confiável que você não vai precisar lembrar de mais nada. Se você quer saber como monta um backlog inteligente, eu te ensino isso no método Ordem no Caos. E para isso eu te convido a fazer a sua aplicação na mentoria Kairos, que é a mentoria que eu te conduzo individualmente para melhorar sua produtividade, gestão do tempo, ter mais tempo para tudo, com mais leveza, mais paz, mais calma. Então vale a pena, faz a sua aplicação para a gente conversar e eu te ajudar nesse processo, beleza? Backlog inteligente, produz sua ordem do dia, produz a sua execução e vai te ajudar demais na sua produtividade. Não subestime o poder do seu backlog. E aí, antes de você lembrar que a cada não para algo sem importância é um sim para o que realmente importa na sua vida, colocando aqui em destaque para você lembrar, eu queria te dizer uma coisa que é um gap, foi um gap para mim durante muito tempo. Eu acho que até a produção dessas aulas, elas me ajudam a superar um pouco esse gap, que é o seguinte: a vulnerabilidade, cara. A gente assumir que a gente não dá conta de algumas coisas. Eu sempre, não sempre, né? Sempre é muito tempo, mas durante muito tempo tive muita dificuldade de gravar, de tentar ser eu na frente da câmera. Eu sempre tentava colocar um personagem aqui nesse processo e ainda é difícil, mas conforme eu vou fazendo, praticando, eu vou melhorando nesse negócio. Eu vou conseguindo falar mais do meu jeito, que eu falo normalmente, né? Porque as pessoas falavam assim, pô, Stênio, quando você está no treinamento é muito diferente de quando você está no vídeo. E de fato, porque talvez eu tenha um medo aqui, né, um receio de o que você vai achar de mim. E tem a ver um pouco com esse não, porque o não está ancorado no medo. E eu quero dizer que quanto mais você praticar, quanto mais você entender que medo é esse, mais fácil vai ser você falar sobre ele. E quando você fala sobre ele, fica mais leve. Quando eu falo sobre isso aqui para você, nessa câmera, né, nessa Sony que está me filmando, fica mais fácil para eu continuar gravando, para eu passar eventuais vergonhas, que a vergonha está na minha cabeça, né? Tem um influenciador que é muito massa, que ele fala sobre foco, ansiedade e tal, que ele fala que a vergonha está muito na nossa cabeça, ninguém está ligando o que a gente está fazendo, ninguém está ligando o que a gente está pensando, a gente que está produzindo essas coisas na nossa cabeça. Ele embasa muito com neurociência, eu acho massa. E acho massa também dar crédito para todo mundo, porque tem espaço para todo mundo. Então, é muito importante que esse seu processo do não, ele passe por dois grandes pontos. O primeiro deles, você entender por que você não consegue dizer não, que crença é essa, né? Então, se investigar, assim, acho que é um processo de autoconhecimento. Hoje no podcast que eu estava gravando, o rapaz virou e falou, né? Ele falou, cara, o autoconhecimento é muito importante, né? Ele falava do Murilo Gun e tal. Eu falei, cara, eu acho que o autoconhecimento é a linha transversal, né? Que te ajuda a potencializar todo o resto, as técnicas, as capacidades, as habilidades. Né? Você entender seu sistema de crenças, valores, sua identidade, para onde você quer ir e tal. Isso é muito importante. Então, o primeiro ponto é você entender que crenças estão te fazendo dizer muito sims, não estão te fazendo conseguir dizer os nãos que você precisa. E não é não para tudo, porque para algumas coisas tem que dizer sim, e tá tudo bem. E a segunda coisa é você treinar, experimentar em ambientes confiantes, seguros, né, com pessoas mais próximas, se posicionar, negociar, tentar com antecedência negociar reuniões, negociar prazos de entrega, começar a negociar demandas. Quanto mais você consegue colocar o seu pezinho na água, mais fácil é para você ir melhorando. Né? Com tudo é assim. Né? Outro dia meu filho me perguntou, pai, é difícil dirigir? Aí eu olhei para ele, né, a gente tinha falado do cubo com ele, né, do cubo mágico, que para ele era difícil, hoje é a coisa mais fácil do mundo para ele. Aí eu falei assim, difícil, filho? Ele, não tem nada difícil, né, pai? Tudo a gente pode aprender, tudo a gente pode se desenvolver, e a partir do momento que a gente desenvolve, aprende, se torna fácil. Desconfortável
é outra situação. Pode ser desconfortável você ter que se posicionar, você ter que dizer um não para uma liderança, pode ser que isso se transforme em uma conversa difícil, porque não, é assim mesmo, tá tudo certo. Mas fato é que é possível, não é algo impossível. Então o que eu peço para você é que você tente, né? Então, recapitulando aqui os nossos pontos use uma resposta educada e clara. Eu te dei o frame aqui, galera, ó, te dei a frase e te dei o prompt do GPT. Se quiser usar, ó, aproveita, pum, tira print, agora é a hora. Pum, tira print, pronto. Depois reforce a sua prioridade, e então a organização ela é muito importante nesse sentido. Se organize, se tiver alguma dificuldade, me chama aqui, a gente te ajuda. A terceira coisa é ser vulnerável. Coragem para assumir que ninguém dá conta de tudo. Cara, isso aqui vai virar um mantra, cara. Ninguém dá conta de tudo. Vou fazer uma camiseta disso aqui. Ninguém dá conta de tudo. Outro dia uma mentorada virou para mim e falou assim: nossa, Stênio, sabe o que eu queria mesmo saber? Como que você dá conta de tudo? Eu olhei para ela e falei assim: ô fulano, eu não dou conta de tudo. São escolhas que a gente vai fazendo. A gente vai abrindo mão de algumas coisas e colocando o nosso foco naquilo que realmente importa, né? Organizando nossa vida e tudo mais. Então, ser vulnerável, ela é uma coisa importante nesse processo, tá? Eu vou dizer aqui, ó, que até tá aqui em cima, tá bom? Ser vulnerável é o ponto 1. E lembre-se de que cada não para algo sem importância é um sim para o que realmente importa na sua vida. Se você quer conquistar as coisas que você quer conquistar, diga mais sims para as suas coisas, né? O Steve Jobs falava que o foco não está em dizer sim, o foco está em dizer não. Mas tem formas de dizer não, não é na loucura, é com muita consciência, muita humildade, muita colaboração, de forma não violenta e de forma empática. Porque assim, se alguém te pede alguma coisa, isso é uma premissa. Se alguém te pede alguma coisa, é importante para a pessoa que te pediu. Então, isso basta para a gente poder se comunicar melhor, se posicionar melhor e colaborar sem se prejudicar. Beleza? Se você curtiu, deixa o seu like, deixa o seu comentário. De novo, seu feedback é super importante para que a gente possa continuar as nossas aulas aqui com muito conteúdo. O meu compromisso é trazer cada vez mais informação, cada vez mais histórias sobre aquilo que a gente faz todos os dias, sobre aquilo que eu vejo todos os dias dentro do meu trabalho, dentro dos treinamentos que eu dou, das mentorias que eu faço. E por falar em mentoria, é a sua chance de ser mentorado e mentorada por mim individualmente para fazer sua aplicação. Coloca aqui, clica no link aqui mentoriakairos.com e você preenche seus dados e eu mesmo entro em contato com você para a gente conversar, entender se é seu momento e você seguir rumo a uma produtividade humanizada, rumo a uma produtividade sem loucura, como eu disse, uma produtividade que não é uma produtividade de atleta, produtividade da vida real, para quem tem muito filho, para quem é casado, para quem trabalha, mas quer ter vida pessoal, não é para gente como a gente que sangra, coisas desse tipo, beleza? Então, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção, que é escassa hoje em dia, não é? E fique com Deus, aplique, volta aqui para comentar e nos vemos no próximo vídeo, beleza? Falou, fui!